Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, que fala a respeito da cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Nós sabemos, né, irmãos, que miopia é uma condição na qual o olho humano ele não consegue focalizar objetos à distância com clareza, né? A miopia é isso. Você não enxerga bem o que está distante, né? Essa é uma deficiência no corpo físico. No corpo físico, né? É claro que hoje, com a tecnologia, com o avanço da ciência, existem alguns casos que é possível uma cirurgia, né? Existe o recurso das lentes de contato e obviamente que existe o recurso do óculos, né? Da utilização de óculos para solucionar ou remediar essa condição, né? Mas e a miopia espiritual? E a cegueira espiritual, né? E a cegueira espiritual? A miopia no nosso corpo físico, nos nossos olhos, se nós não cuidarmos, a gente corre o risco de tomar decisões erradas, né? Eventualmente você vê à distância um objeto, né, um vulto, imagina que seja outra coisa, né? Porque não tem definição. Não tem definição, né? Mas e a miopia, a cegueira espiritual? O que fazer? Ah, não, pastor, não vou mexer com esse negócio agora não. Deixa quieto isso aí. Mais para frente, a hora que eu perceber que está chegando a hora, né, de eu partir dessa vida e tal, aí eu começo a me preocupar com esse negócio. Agora não, pastor, agora quero viver de boa, quero aproveitar. Então, irmãos, é complicado pensar assim, né, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai tropeçar, né, que a gente vai cair, se a miopia for física. E se a miopia for espiritual, a gente nunca sabe a hora da nossa morte. Aí não tem mais jeito, segundo a Bíblia. Irmãos, é segundo a Bíblia. Tá? Se quer brigar, se quer ficar nervoso, se quer discutir, vai discutir com a Bíblia, com os apóstolos que escreveram os textos, com os profetas. Eu acredito na Bíblia. Enquanto eu não achar algo na Bíblia que não seja verdade, eu continuo acreditando na Bíblia. E olha que não sou só eu que procura essa inconformidade na Bíblia.
Há mais de 2000 anos, muitos vêm lendo a Bíblia com um olhar de lupa, com cuidado para ver se acha erro, mas nunca vai achar. Né? Então eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala, olha, todos vão morrer. Isso é fato, pastor. A gente sabe que todo mundo vai morrer. Então, mas a Bíblia fala mais. A Bíblia fala que há um pós-morte. Há uma continuação da nossa alma, que depois de criada passa a ser imortal. A Bíblia fala que há 2 locais, céu e inferno. Né? O que a gente está fazendo aqui é propagar a verdade de Deus, conforme a Bíblia, na tentativa de abrir os teus olhos, tirar esta miopia, essa cegueira espiritual, né? Porque a miopia espiritual é perigosa, porque a consequência da miopia, da cegueira espiritual, ela vai se perpetuar por toda a eternidade. Se você não cuidar agora, segundo a Bíblia, depois não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, para enfatizar a importância de ter uma visão sob a perspectiva eterna, Jesus Cristo, nessa perícope que nós iremos ler, ele contou a história de um homem rico, mas que não conseguia viver o presente, não conseguia ver o presente, né? Ele não conseguia ver. A sua diversão e a sua segurança desse homem rico estava relacionado com a quantidade de dinheiro que ele tinha, de riqueza que ele tinha, né? É como o pessoal fala, ele só tinha dinheiro, era tão pobre que só tinha recurso, só tinha riqueza. Porque dinheiro não é tudo, né, irmãos? Dinheiro não é tudo. E nós sabemos que a cada tempo que passa, a regra não é ganhar saúde, é perder saúde, né? Então nós temos que ir vivendo. Eu costumo imaginar que a vida é uma viagem de trem. Uma viagem de trem. Nós, em determinado momento, embarcamos nesse trem, né? Quando nascemos. Temos um local de chegada, um ponto de chegada, né? A morte. Este é o ponto final na vida, na viagem na Terra para todos. Nessa viagem, sobe uns, né? Descem outros, né? E a gente continua viajando, né? Até chegar a nossa hora de desembarcar, porque todos irão desembarcar. Se você viver pensando no seu futuro, é sábio, é correto. Você ter uma reserva para o seu futuro, isso é sábio, isso é correto, né? Mas você separar 100% para usufruir no futuro não é correto. O correto é você separar uma parte para te dar uma segurança neste século, neste tempo, no futuro, né? Investir numa poupança, ter uma profissão, investir no estudo, né? Essa é a viagem. Mas nós temos que, durante a viagem, apreciar, usufruir da paisagem. Não podemos ficar só olhando para frente, nós temos que olhar para fora também, usufruir,
para usufruir da vida não é preciso muito dinheiro. Não é preciso muito dinheiro. É preciso ter a malícia de uma criança, né? Para ser feliz é preciso ter a malícia de uma criança, ou seja, nenhuma. Né? Com pouca coisa é possível ser feliz. É possível ser feliz. E nesse texto, né, nós vemos que esse homem, a felicidade dele, a alegria dele, a segurança dele estava somente na riqueza. Né? E é evidente que ele era uma pessoa honrada no seu meio ali, né? Era uma pessoa respeitada na sociedade em que ele vivia, em razão dos seus recursos financeiros, em razão das suas conquistas, é claro, ele era, né? Mas, irmãos, segundo o texto bíblico, aos olhos de Deus ele era um tolo. Ele era um tolo. A sociedade achava que ele era um homem de sucesso. Mas o texto bíblico fala que Deus achava que ele era um tolo. Que ele era um tolo. Por quê? Porque ele acumulava riqueza, né, para usufruir no futuro. Né? Ele guardava tesouros para ele mesmo. O texto fala que ele guardava para ele mesmo, né? Não compartilhava. Então, o mundo poderia achar que ele era rico, mas segundo a cosmovisão, segundo o olhar de Deus para o mundo, ele era um falido. Ele era um falido. Né? O nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus inconsequente. Ele não está dizendo para a pessoa gastar tudo o que tem de maneira desorganizada. Não está. Né? Nós lembramos sempre daquele caso do filho pródigo, né? Que saiu gastando tudo que tinha. Não, nosso Deus, ele nos orienta a ter equilíbrio. As pessoas não percebem, mas uma das primeiras atribuições de Deus a Adão, antes da queda, foi o trabalho. Adão tinha que trabalhar. A responsabilidade de Adão era ser administrador do paraíso. O que o administrador faz? Ele gasta com equilíbrio, ele coordena, ele trabalha, ele cuida. Então, a primeira atividade era o trabalho, e até hoje. Claro que na época o trabalho era sem peso, né? Mas depois do pecado, uma das consequências do pecado foi que o trabalho seria com peso. Mas o trabalho continua. Então o nosso Deus não está dizendo para você gastar tudo. Ele está dizendo para você ser sábio, separar uma parte, né? Continuar confiando nele e viver a vida. Viver a vida com equilíbrio, com os teus filhos, com a tua esposa. Não é chato um cara que só trabalha? É chato, né? Incomoda. Não tira um tempo para ficar com a família. Não é chato um cara que também só vive na festa, na farra? É chato. É chato. Mas beleza, eu creio que está no equilíbrio. Entendeu? Está no equilíbrio. E é o que Deus fala para nós nesse texto. Né? Ele fala para nós nesse texto. Olha lá, Lucas
no capítulo 12, né? Do versículo 13 ao versículo 21. Alguém da multidão lhe disse a quem? A Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Os caras já estavam achando que Jesus, ele veio para cuidar das coisas do mundo, né? Das coisas seculares. Já estava pedindo para poder fazer ali um julgamento entre as atitudes. Isso era a função dos rabinos. Os rabinos faziam isso, né? As pessoas tinham disputa, buscavam um rabino, buscavam lá um mestre da religião para que ele resolvesse essa disputa. Mas olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus não veio julgar ninguém. Agora, nesse tempo, não veio julgar ninguém, né? Haverá o tempo que ele voltará como juiz, mas agora ele veio como oferta em sacrifício, ele veio como cordeiro, né? Mas voltará como leão. Então Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz, o árbitro entre vocês? Deu uma chamada de atenção, né? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso. Quer dizer, fica esperto. O quartel, quando falava ficar de sobreaviso, chegou uma mensagem: o quartel está de sobreaviso. Puxa vida, não vou poder jogar futebol, tem que avisar onde eu estou. Quer dizer, é para ficar atento, que alguma coisa vai acontecer. Ficar de sobreaviso é assim: olha, fica esperto, alguma coisa está para acontecer. Então, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Então, existe mais de um tipo de ganância, né, irmãos? Contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, olha o que Jesus está falando, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus está falando: olha, eu não avalio um homem pela condição financeira. Pela condição financeira. Não é assim que eu avalio, né? Quer dizer, foi um choque, né? E é um choque até hoje, viu, irmãos? É um choque até hoje. Hoje, infelizmente, as pessoas são avaliadas pelo que elas têm e não pelo que elas são, né? E aí os espertões já entenderam isso, né? O que os charlatões, o que os mentirosos, o que os 171 da vida fazem? Investe na aparência. Investe na aparência. Põe uma roupa comprada em 30 prestações, mas que é da moda, né? Encosta num carro de outra pessoa, tira uma fotografia, põe na internet como se fosse ele. Quer dizer, investe na aparência. E outros buscam ganhar bastante dinheiro para ter todos aqueles bens materiais. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve buscar melhorar? Não. Foi isso que eu falei, não. Eu estou falando que isso não pode ser prioridade. Que isso não pode ser prioridade. Eu estou falando que a nossa prioridade é Cristo, a nossa prioridade é a vida eterna, mas que nós temos que trabalhar, não para acumular riqueza, mas para produzir riqueza. Não é para acumular, é para produzir. O que é produzir? É o que você faz ser compartilhado com outros, com a sua família, com você mesmo, né? Usufruir do que você tem, permitir que outros também usufruam. De que forma, pastor? Bem, quando eu estava na faculdade de Direito, eu me lembro que o professor de economia ele falou que na construção de um iate se produzia mais riqueza do que na construção de um barco de pesca. Puxa vida, foi um choque, né? Ele disse: olha, porque o iate
ele é muito detalhado, é muito caro, vai muitas pessoas na mão de obra, então dá muito emprego, quer dizer, gira bastante dinheiro no mercado. Já o navio de pesca é o básico, é simples, pouca gente para poder trabalhar, entendeu? Então eu estou querendo dizer que não é o problema do objeto de luxo, não é isso. O problema é você colocar a tua confiança nisso. O problema é você dedicar todo o seu tempo para adquirir isso. Não, nós temos que trabalhar, mas nós temos que viver, ter uma vida de equilíbrio, né? Então Jesus ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso, ou seja, alguma coisa vai acontecer. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. Jesus, contou a parábola. Jesus vai contar uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Teve uma boa colheita. Este homem rico pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Quer dizer, ele não tinha onde armazenar o excedente, irmãos? Porque obviamente se ele plantou, ele tinha um local para armazenar, só que produziu muito mais do que ele esperava, 18. Então este homem disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, já tinha alguns celeiros, e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Outras versões falam louco, outras falam tolo. Insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos, é difícil, Olha, ele tinha uma quantidade de celeiros, porque ele tinha um projeto do que era necessário para ele, Ele plantou e Deus o abençoou, que a colheita veio além daquilo que ele esperava. Na visão de Deus, Deus está dizendo, olha, o excedente distribui. O excedente distribui, Vende mais barato, Dá para a família carente. Mas não. O que ele fez? Ele derrubou o celeiro que ele já tinha para construir mais, confiando nessa riqueza. Ele pode ter pensado, quem sabe o ano que vem Deus não dá essa bênção, não produza tanto, Quem sabe? Ele deve ter pensado. Essa era a visão dele. E eu acredito que muitos estão ouvindo essa mensagem, estão pensando, pastor, mas o que tem de errado aí? Todos nós não fariam o mesmo? Eu acredito que a grande maioria faria o mesmo. Nós, correndo, iríamos construir novos celeiros. Eu acredito. Mas por que nós faríamos isso? Porque a nossa visão, a nossa cegueira espiritual nos leva a isso. Porque nós estamos olhando para o tempo presente.
Porque o mundo fala que nós temos que acumular e ter mais. O mundo, ele fala que o necessário é pouco, você tem que ter mais. Você tem que ter mais. Né? Então, na nossa visão, na visão secular, na visão de mundo, conforme o conceito de mundo, conforme a cosmovisão do mundo, 90% de nós talvez fizesse isso mesmo, construir novos celeiros, aumentar o local de armazenamento. Mas eu creio que a visão de Deus era outra. Eu falei assim, olha, você tinha celeiro que era para receber aquela quantidade de colheita. É porque você acreditava que aquela quantidade era suficiente para você. Se veio para mais, distribua. A visão de Deus é essa, distribua. Distribua. Por quê? Porque você vai guardar para quem? Eu posso te chamar hoje, você pode morrer agora, você vai guardar para quem? Eu já não lhe dei o suficiente que era para encher o teu celeiro? Por que você não distribui o excedente? É difícil, viu, irmãos? É difícil. Sabe, uma das coisas mais difíceis para o cristão é mexer no bolso. É falar com dinheiro. Uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque, olha, o que a religião é hoje? Estou falando de religião, não estou falando de Jesus Cristo, hein? Estou falando de religião, não estou falando de Bíblia. O que a religião é hoje? A religião é hoje uma tentativa de despertar nas pessoas medo. Porque uma pessoa com medo, ela é fácil de ser guiada, né? Medo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, não é nada disso. Você tem liberdade para fazer ou não fazer. Vai com calma, entendeu? A religião, o que é a religião hoje? É culpa. Não, porque no passado você era prostituta, porque no passado você era mentiroso. É no passado, essa culpa já foi. Cristo carregou essa culpa. Na cruz, estou perdoado. E o que a religião é hoje? Despertar de ganância. A religião é hoje despertar de ganância. Olha, venha na reunião de sexta-feira que você vai ganhar um carro. Venha na reunião domingo que você vai ganhar uma casa. Venha na reunião de terça-feira que você vai ser curado. Nossa, é só bênção, velho. Ganância é só bênção. Deus vai te encher o celeiro que você vai ter que construir mais celeiros. Louco, é o que Deus fala. Louco. Meu irmão, Deus não prometeu nada disso. Na Bíblia, não. Deus fala para a gente não ficar aflito. É em Lucas mesmo, depois do 21, fala nisso. Fala para nós não ficarmos aflitos, porque Ele cuida de nós. O básico, a subsistência, Ele vai dar, né? Deus, ele fala que ele pode curar o corpo nesse tempo, como exceção, como milagre. Mas que nós vamos ter um corpo, na eternidade, um corpo glorificado. Totalmente curado. Né? Jesus fala que ele levou todas as nossas culpas, que nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, irmãos, esse irmão aqui do texto, exemplo de Cristo, o que ele era? Um ganancioso. Um ganancioso. E hoje, infelizmente, muitas religiões, que algumas até usam a Bíblia, procura despertar ganância nas pessoas. Ganância. Aqui Deus está falando, você é um louco. Você é tão louco, você está investindo no lugar errado. Esta rádio, ela chama Mateus 6,33. O que é Mateus 6,33? Vou colocar o texto aqui no vídeo para ficar bem claro como que eu penso. Entendeu? Eu penso exatamente dessa forma. Olha lá, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar. Eu busco isso aqui, ó.
o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas, ela traz, irmão, nos versículos anteriores fala de alimento, de roupa, né? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, irmãos, nós vemos no texto que esse homem, ele era um ganancioso, né? E ele não tinha entendido a mensagem de Cristo, assim como muitos hoje não conseguem entender a mensagem de Cristo. Não consegue entender a mensagem de Cristo, né? Então, Deus nos orienta a fazer depósitos no banco. Mas em qual banco? Do céu. Pastor, mas como que eu vou depositar dinheiro no banco no céu? Você vê como que você está apegado a dinheiro? Deus não está falando nada de dinheiro. Nesse tempo, nesse texto, Deus está falando que você tem que ser um cooperador dele em distribuir facilidades, em proporcionar facilidades. Se o proporcionar facilidades é comprar um ônibus para que aquele irmãozinho vá evangelizar, ou para aquele que vai distribuir cesta básica, ou compre o ônibus se você tem recurso. Evangelizar no reino do céu é se você passar na calçada e alguém está pedindo esmola, você dê esmola. Não, pastor, mas ele vai tomar cachaça. Ah, irmão, para. Isso é problema dele, vai tomar cachaça ou não. Isso aí é outra questão, entendeu? Então leva ele para um centro de assistência. O que não pode é ficar arrumando desculpa para não fazer nada. O que não pode é arrumar desculpa, justificativa para não fazer nada, né? Então investir no reino de Deus é buscar o Senhor, pensar na vida eterna, pensar no pós-morte, né? E enquanto o trem está em movimento, enquanto a nossa vida está em movimento, ir vivendo, vai na praia, joga um futebol, vai jantar com os amigos, faz um churrasco, só não bebe muito, né? Só não bebe muito, entendeu? Mas, sabe, leva a esposa para passear, leva os filhos, senta para conversar, assiste um bom filme, né? São coisas que não precisa ter muito dinheiro, no Fusquinha dá para ir, entendeu, irmãos? Então, Deus está falando, olha, que nós temos que investir no céu é isso, é ver bem, buscar paz, né? Isso é mais importante. Isso é mais importante do que qualquer ambição ou prioridade humana. Mas o mundo fala o contrário, né? O mundo fala o contrário. É questão de escolha, irmãos. Ou nós vivemos conforme o mundo, ou vivemos conforme a Bíblia. A Bíblia, ela nos, como eu falei, ela nos orienta a trabalhar, nos orienta a estudar, a ter uma boa família, né, a ser correto, a gozar a vida, né? Ela só não nos orienta a ser exagerado. Ela nos orienta a buscar a Deus. Ela só não nos orienta a ser xiita, exagerado. Isso não orienta mesmo, não. Ela nos orienta a equilíbrio. Olha, confia em Deus, busca a Deus, e depois viva tranquilo, reúna os netos, reúna os filhos, né? A prioridade é o reino de Deus, e enquanto estamos aqui na terra, viver o melhor dessa terra. Deus nos criou nesse tempo, nessa terra, não era esse o objetivo de Deus, essas dificuldades, não. O Jardim do Éden era para manutenção, sabe? Viver em paz, em tranquilidade. E Apocalipse 21, 22 fala que vai chegar um tempo que a gente vai voltar a essa paz, a essa tranquilidade. Aqueles que aceitarem a Cristo, né? Aqueles que aceitarem a Cristo. O reino de Deus e a justiça de Deus, irmãos, deve ser o direcionador dos nossos planos, né? Das nossas atividades, dos nossos prazeres. O plano de Deus, as orientações de Deus tudo com equilíbrio, né? Olha o que Colossenses 3, de 1 a 4 fala. Isso é muito importante, olha.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, né? Para os crentes, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Entendeu, irmãos? O nosso foco hoje não é o reconhecimento secular. Não, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos fazer tudo o que é preciso, porque isso é sabedoria, né? Vamos separar uma parcela para o nosso futuro, mas vamos viver, vamos continuar vivendo, né? Esse texto ele fala que ao invés de nós termos foco nas coisas que são terrenas, né, é melhor nós colocarmos as nossas mentes nas coisas que são do alto, porque essas serão eternas. Essas coisas do mundo, elas vai chegar um dia, tudo para no cemitério, né? Tudo acaba no cemitério. Aí o que fica, ficou, né? Então nós temos que buscar as coisas do alto, do céu, que é eterno. Dá para viver, viu, irmãos? Olha, antes de eu me converter, eu achava difícil ir num churrasco sem tomar cerveja. Sem tomar não, sem tomar, mas tomar com gosto mesmo. Aí depois eu vi que dá para ir no churrasco e não precisar ficar buscando esses subterfúgios, sabia? Então é o testemunho, dá para viver, sabia? Dá para viver tranquilo, confiando em Deus, acreditando em Deus, né? Pensando no alto e viver nessa vida aqui, ó, ir na praia, jogar um futebol. Dá para sair com a família, dá para fazer tudo isso, irmãos. Não tenha preconceito, não seja preconceituoso, né? Venha conhecer o Evangelho, venha conhecer uma boa igreja, né? Para depois você tirar suas conclusões. Não há perfeição na terra, viu, irmãos? Não há igreja perfeita, não há pastor perfeito, não há irmãos perfeitos. Tem uns que são uns mala que... Mas Deus põe isso na nossa vida, né? Que é pra gente ir aprendendo e convivendo, né? Tendo paciência. Eu gosto desse texto aqui, ó. Vou colocar aqui. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15:3. Então, em todo lugar tem bom, tem ruim. Inclusive na igreja, né? Na política, na polícia, nos médicos. Todo lugar tem. Se você fosse prender a isso, nossa... O nosso olhar está no alto. Claro, se o ambiente estiver muito poluído, procura outro. Mas nós temos que buscar em Deus, confiar em Deus. O nosso foco, as nossas mentes, ela tem que estar ligada nas coisas do alto, onde Cristo está. Onde Cristo está. E quando nós começarmos a pensar assim, né, priorizar o céu, as coisas aqui na terra vai ser mais tranquilas. A gente vai ter uma visão diferente. Existe a cosmovisão de Deus, o jeito que Deus olha para o mundo. E existe a cosmovisão humana, o jeito que o humano olha para o mundo. O humano comunista vai olhar para o mundo com um olhar comunista. O humano democrata vai olhar para o mundo com um olhar democrata. O humano pastor vai olhar para o mundo com aquela cosmovisão de mundo. O humano dono de imobiliária vai olhar para o mundo com tá tudo para vender, tudo para comprar. Nós temos que ter a cosmovisão de Deus, nós temos que olhar para o mundo com a visão de Deus, né? O homem aqui achava que estava fazendo certo, em fazer novos armazéns, né, para guardar a colheita excedente. E Deus tinha certeza que ele está errado, que ele tinha que dar o excedente. Então nós temos que ter essa visão de mundo, a visão de Deus.
não a visão que o mundo impõe que nós tenhamos. Hoje tem as chamadas narrativas, né? As pessoas querem que você pense como ela e te conduz que nem... E você não percebe que está sendo conduzido, né? O bom parâmetro para saber se as coisas estão conforme nós que somos judaico-cristãos, nossa cultura, o bom parâmetro para saber se as coisas estão certas é olhar para a Bíblia. Pastor, o senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou o que a Bíblia fala. Eu penso como a Bíblia fala. Pastor, o senhor é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou como a Bíblia fala. Como a Bíblia fala. Mas vai ler a Bíblia, vê lá. Aí você vai entender como que eu penso. Entendeu? Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Irmãos, o trem está andando. Nós temos que pensar que uma hora esse trem vai parar e nós vamos desembarcar. Nós temos que pensar no alto, pensar nos céus. Tá certo? Que maravilha, né? Que maravilha. Deus é poderoso. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que nós possamos abrir nossos olhos, nossa mente e receber de Ti, Senhor, meu Deus. Sabemos que o mundo nos impõe um padrão, um jeito de ser, de se portar, de pensar. Mas a Bíblia, ela confronta todos esses padrões, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais, pensar nessas coisas que são do alto, pensar nas coisas de Deus, ter uma visão para o mundo conforme a visão de Deus. Nos capacita, Pai, no Espírito Santo. Quero pedir também, Senhor meu Deus, por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar tirando as dores, tirando as dificuldades de locomoção, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, Senhor meu Deus, curando órgãos, restaurando membros, porque nós sabemos que o Senhor é capaz. E que isso seja uma oportunidade para essas pessoas virem a conhecer mais a Ti, Senhor. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pai, abençoe também na alma aqueles que sofrem. Sabemos que a alma é onde há a disputa maior, né? Que o Senhor possa estar em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abrindo a alma, o pensamento, o coração dessas pessoas. Para que a confiança volte, para que a fé retorne, para que a paz faça morada na vida, no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Abençoe também a família, as igrejas. Abençoe, ó Pai, o governo, os governados. Abençoe a sociedade como um todo, ó Pai. Que onde haja humano, a presença do Senhor se faça manifesta. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.